E aí, minha gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre racismo, que conhecimento nunca é demais, né? Eu também tive a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais aqui no curso de Pedagogia. E então eu vou estar falando um pouquinho sobre o que eu aprendi, o que eu consegui internalizar, as interpretações que eu tive sobre as informações que eu acessei lá, beleza? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que é o racismo estrutural. Esse é um termo que está bem comum aqui nos dias de hoje, que primeiro vamos entender que estrutural, né, quer dizer, faz parte de uma estrutura. E que estrutura nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, eu compreendo que como a formação do nosso país. É a Constituição, nosso país, né? Então, desde lá os princípios do nosso país. Então, essa é a estrutura aí. Ou seja, o racismo ele faz parte dessa estrutura. Vamos pensar que o racismo existe antes do Brasil ser Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui e já começou o racismo. É interessante a gente entender, quando a gente fala em racismo, a gente vai lembrar apenas, né, do preconceito que os negros sofrem. Mas racismo também pode ser os indígenas sofrem racismo também e outras etnias, que seja diferente da norma, né? Que seja diferente do padrão aí que a gente está conhecendo, eles vão estar sofrendo racismo, que é uma forma de preconceito. Aí eu tenho inclusive aqui, que eu pesquisei na internet, posso colocar aqui a imagem para vocês verem, uns conceitos, né? Umas acessões sobre o racismo. Então vamos lá. O primeiro é que racismo é uma teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos, definidos segundo características físicas e hereditários, como a cor da pele, atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. Aí já outro conceito. É uma atitude preconceituosa e discriminatória. Vamos entender que preconceito é algo que é um conceito que você faz de alguém antes de conhecer, né? Que você faz de algo antes de conhecer. E discriminação é algo que causa, um ato que causa exclusão, que causa menosprezo, né? Então, é uma atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias. Aqui, tá vendo? A gente não tá se referindo apenas ao negro, mas esse vídeo aqui vai estar falando mais um pouquinho sobre a pessoa negra, a pessoa preta, tá? Então, nosso último conceito que nós temos aqui é um sistema político ou social, gente, olha a gravidade disso aqui, que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos, ou seja, que exclui determinados grupos, que menospreza, que diminui determinados grupos de etnias, né? Então, já entendemos um pouco o que é racismo, entendemos o que é o estrutural. Isso quer dizer que o racismo ele está enraizado, ele está ali impregnado na estrutura da nossa sociedade. Isso quer dizer desde os mais altos poderes, né, até os mais baixos, até mesmo, muitas vezes, as pessoas, mesmo pessoas negras, cometem atos racistas. Por quê? Porque não sabem que por exemplo, um jeito de falar, uma expressão, algo assim, sabe? Porque é aquela coisa que às vezes a gente não sabe, mas a gente não saber não quer dizer que a gente não possa procurar saber, tá? Então, vamos, né, separar as coisas aí. A gente já entendeu o que é o racismo estrutural. Eu acho interessante só abrir um parêntese aqui, que quando a gente fala em estrutural, vem na minha cabeça machismo, que é uma coisa estrutural também, que está enraizada aí na nossa sociedade, né? Então, existem, assim, outras questões aí, você pense aí com você, que também está estruturada aí, que é difícil de saber. Por isso que, desde o início lá da civilização, né? Desde que quando começou a existir, quando uma pessoa branca viu o primeiro negro lá e começou a existir o racismo, até hoje, que isso já mil não sei quantos anos aí, e ainda não conseguiram tirar, não conseguiu acabar com o racismo, porque ele é uma coisa que está enraizada. Querendo ou não, às vezes a gente acaba falando um termo ou outro que é racista,
infelizmente, mas a gente tem que reconhecer isso e partir pra frente. Eu vi um vídeo, inclusive, do Leandro Carnal, eu vou deixar o nome aqui, que era sobre o modernismo líquido, que ele fala que todos nós temos que agir contra o racismo, né? E você agir contra o racismo não é só você falar que você não gosta. Você tem que agir contra, você tem que falar. Eu ainda tenho medo. Às vezes eu vejo alguém falando, eu fico meio com receio, assim, sabe? Porque a gente é taxada de chata. Eu já fui muito taxada de chata por questão de falar sobre coisa de educação. Bater na tecla de que não pode bater e tal, de não sei o quê. E aí, às vezes, dá um medinho. Eu ainda sou covarde nesse assunto aí. Mas você precisa agir contra. A gente tendo conhecimento do termo racismo estrutural, isso nos leva a afirmar que todos nós somos racistas. Não tem como você dizer que não existe racismo, não tem como você dizer que você não é racista. Porque todos nós somos racistas desde o momento em que isso está afincado, que isso está estruturado na nossa sociedade. Vamos a conhecer outros termos aí, algumas coisinhas que eu aprendi. Vou falar pra vocês aqui um documentário que tem aqui no YouTube. A História do Racismo. É um documentário da BBC que fala sobre isso. Lá ele vai trazer termos como eugenia. O que é eugenia? O racismo começou assim, com a eugenia, que era para melhorar a qualidade genética humana. A ideia era essa. Então, por isso, as pessoas negras, pessoas pretas, né, que viviam lá na África, eles estavam lá excluídos de todo mundo, né? Aí quando os brancos chegaram lá e viram eles, né? Acharam que eles eram o quê? Pessoas que tinham parado de evoluir, sabe? Tipo a nossa evolução, né? Tem o homo isso, o homem aquilo. Então eles acharam que eram pessoas que tinham parado de evoluir. Foi o que eles pensaram, que não tinham capacidade de aprender. E foi isso que eles pensaram. Então eles começaram a pegar essas pessoas desses países e levar para outros, que era com a intenção de melhorar essas pessoas. Mas como eles não conseguiam, o que aconteceu? Eles matavam essas pessoas. É bizarro de falar, mas veja esse documentário aí que você vai chorar, mano. Quero ver você falar que não existe racismo. Ah, mas hoje ninguém mata. Ninguém mata, meu amigo. E quantas pessoas que são mortas aí porque tava um ambiente lá no local lá que passou, alguém roubou e aí o policial simplesmente atirou no primeiro negro que viu, né? Quantas vezes isso aconteceu? Então existe ainda, né? Não tem como você falar que não existe. Você tá sendo racista de você falar que não existe. A gente conhece o termo genocídio, né? Que quando é morto... Peraí. É quando é morto, digamos, muita quantidade de pessoas ali é morto, por exemplo, numa escola, né? Quando entra alguém lá e mata um monte de gente na escola. Foi um genocídio, né? Mas o termo utilizado aqui, nesse caso, é etnocídio. Por quê? Porque foram mortas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas negras. Na época a gente fala do nazismo, a gente fala dos judeus, mas na época do nazismo também foram mortas pessoas negras. Por quê? Porque eles estavam fazendo a eugenia, eles estavam fazendo um melhoramento. Então, para eles, os judeus, né, e os negros eram o que estava estragando a humanidade. Então, eles queriam limpar, né? Vamos limpar. E foi o que aconteceu, né? Que é deixar a raça ariana aí, né? Então, por isso foi morta várias pessoas aí. Então, o que foi acontecido? Etnocídio. Por quê? Porque morreu uma quantidade de pessoas de uma etnia só, sabe? Tem uma característica ali que todas as pessoas são ligadas. Há outro motivo pra gente ver aí a questão do racismo. A estrutura das empresas. Se a gente observar, quanto mais alto você vai entrando, vai subindo numa empresa, menos pessoas negras você vai encontrar. Outra coisa que na minha cabeça também é absurda. Existem leis para assegurar o emprego, né? Que pessoas negras sejam empregadas. Existe lei que tem que ter pelo menos, não sei direito quantas pessoas, né? Lá numa empresa tem que ser contratado pelo menos uma pessoa negra. Assim como também tem lei tem que ser contratada pelo menos uma pessoa com deficiência. Aí pra você ver o tamanho do absurdo. Se não existissem essas leis, imagina quantas pessoas negras não iriam conseguir emprego. Então, começa a refletir aí você, quando você entra numa empresa. Quantas pessoas negras você vê nessa empresa, entende? E aproveitando isso, as pessoas aí que têm empresas, pessoas que contratam, tentem pensar mais no negro, tentem dar mais oportunidades. Vamos pensar mais aí. Também aqui na questão das cotas.
o acesso à faculdade. Que eu já vi algumas pessoas falarem que as cotas faz com que um negro tire o lugar lá, tire a chance de acesso de uma pessoa que estudou e papapi e papapó. Vamos entender a realidade por trás aí das cotas, né? A questão das cotas é o seguinte: geralmente é uma realidade triste da nossa sociedade que geralmente as pessoas negras são pessoas mais pobres. São pessoas que precisam trabalhar, são pessoas que têm família para sustentar. E essa pessoa ela não vai ter a mesma acesso à educação que o fulaninho ali, riquinho, que tá perdendo o lugar dele ali na universidade, teve. Tá entendendo a situação? Então, assim, é uma concorrência injusta, sabe? Porque fulano e Beltrano estudou teve ensino particular, teve dos melhores estudos, fez cursinho antes, né, tudo mais. E aí, ele tem o acesso dele segurado porque ele estudou, só que a pessoa negra, ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a família dela. Ela chega em casa cansada, ainda tem que estudar, sabe? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, da nossa sociedade, essa é a realidade. São pobres, então eles têm que fazer o que eles podem para trabalhar e não tem tanto tempo para estudar. Então, por isso que foi criado as cotas, que é para garantir que essa pessoa ainda tenha uma segurança ali, né, para conseguir o acesso à universidade. É interessante também, existe o termo racismo reverso, né, que algumas pessoas falam, e não existe racismo reverso. Não existe. Por quê? Porque nenhuma pessoa branca, ela sofreu perseguição, nenhuma pessoa branca foi morta por ser branca, né, aí por anos e anos, e é morta até hoje por ser branca. Isso não existe. Agora, um negro, ele é morto simplesmente por ser negro. Ele entra num supermercado, as pessoas já ficam olhando estranho. Então, mais uma vez, tá? Não existe racismo reverso. Vou estar indicando aqui 2 livros, que para quem quer conhecer, para quem quer entender mais sobre o assunto. Um dos livros é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que eu li. É um livro muito interessante. Ele agrega, é bem pequenininho ele. Vou deixar aqui para você ver a imagem. Ele é pequeno, ele não é grande, uma leitura bem gostosa de se fazer. Uma das coisas que é falado no Pequeno Manual Antirracista é que o termo escravo, né, que o negro é escravo, por exemplo, é errado. Por quê? Porque o negro ele não é escravo, ele foi escravizado, entendeu? Ele não escolheu estar naquela condição. Ele não falou, eu sou escravo, né? Porque dá a entender, que subentende que é uma coisa que eu quis. Não, ele foi escravizado, ele foi obrigado a fazer aquilo, por ser considerado menor, por ser considerado uma pessoa com menos direitos, entendeu? Eu achei uma coisa muito interessante também. E essa questão de termos, sabe? São termos que uma sílaba a mais já faz a diferença. Então, achei interessante de trazer isso daqui também. E o outro livro é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Para você ler também e entender um pouquinho sobre o assunto. Ai, Poliana, mas você é branca, o que você tá falando aí, que não sei o que... Olha, gente, se eu tiver que ser preta para eu falar sobre o racismo nunca vai acabar, né? Eu posso ter falado algo errado aqui, mas eu tô tentando. Que nem no vídeo que eu falei sobre a pessoa com deficiência, sobre o capacitismo, né? Faça de conta que eu sou uma professora que tá tentando dizer um pouquinho do que eu aprendi aqui pra você, tá? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha agregado, que esse vídeo tenha somado aí na tua vida. Vamos tentar, gente, vamos cada dia mais tentar agir contra o racismo, beleza? Já deixa seu like aí, comenta o que você achou, se você tem mais alguma coisa pra dizer aí. Me segue, não esqueça. Gente, se você ativar o sininho também é maravilhoso, que assim que eu postar um vídeo já vai ser avisado pra você. Olha que maravilha, né? Isso é perfeito. Então é isso. Não esqueça de seguir também, tá? E tchau, até o próximo.